Atualmente, videogames estão se tornando produtos de luxo. O que no passado era apenas diversão e entretenimento, hoje estamos vendo uma mudança radical no mercado, onde as desenvolvedoras estão praticando preços abusivos em diversos jogos, inacabados, incompletos e cheios de bugs para o consumidor final. Meu nome é Eduardo Inácio e aqui na Joy Games você encontra tudo sobre Fighting Games. E hoje nós vamos discorrer um pouquinho sobre o que o presidente da Capcom disse a respeito de jogos com preços muito baixos, beleza? Então, sem enrolação, vamos para o nosso vídeo. Eu me lembro muito bem do primeiro jogo que eu vi para um console na minha vida. E também me recordo de quando eu ganhei o meu primeiro videogame de presente de aniversário. Tratávamos videogame como um modo de diversão e distração para o nosso dia a dia, para quebra de rotina, descanso e etc. Hoje nós podemos ver que está ocorrendo uma mudança gradativa no mercado de entretenimento. Parece que jogos de videogame atualmente não são feitos mais para diversão, para lazer, para uma quebra de rotina. Hoje parece que buscamos sermos melhores em tudo, competitivos ao máximo. A vitória está acima de tudo, independente do jogo e de como você jogue. Mas há alguns anos atrás nós tínhamos uma dificuldade em encontrar alguns jogos, porque nós tínhamos que ir até locadoras. Depois das locadoras veio a pirataria e hoje nós estamos vivendo a era dos serviços. Temos aí a PSN Plus, temos o Game Pass, temos a EA Play e outros serviços. Porém, parece que os jogos eles estão perdendo um pouco do seu valor inerente à diversão. Hoje as desenvolvedoras têm lançado jogos inacabados, jogos cheios de bug. Dizem que lançaram um jogo novo, mas é cópia do anterior. E, além de tudo isso, nós estamos pagando preços abusivos em cada um deles. Eu posso citar um exemplo para vocês, ou para você que está assistindo esse vídeo, de um jogo que a EA acabou de lançar, que é o Immortals Aveum. Eu joguei esse jogo essa semana. O jogo para PC ele está muito mal otimizado. É um jogo que eu acredito que custou aí milhões, se não bilhões de dólares para o desenvolvimento dele. E você pode notar que o jogo não é um jogo bom. Não é um jogo que te cativa, que te prende, não é um jogo carismático, mas é um jogo caro. As desenvolvedoras, parece que elas estão tentando vender algo com pressa, sabe? Algo corrido. E o preço dos jogos hoje estão realmente abusivos. Se você for comparar o salário mínimo brasileiro, você vai perceber que nós temos uma dificuldade para comprar jogos de 250, 300, 350, 450 reais. Então eu não entendo como que uma empresa, uma desenvolvedora, uma distribuidora, ela não aplica os seus valores de acordo com o país que ela está localizado ou localizada. E aí o valor dos jogos está 70, 80 dólares. Quando nós vamos converter para o nosso real, o jogo fica muito caro. Fica muito inacessível para o brasileiro que gosta de videogame. Que eu entendo que não são todas as pessoas que jogam, todas as pessoas que têm interesse, mas eu acredito que uma boa parte da população brasileira joga videogame. E eu faço parte dessa porcentagem. Então, quando eu vejo aqui os preços com um valor abusivo demais, um valor alto demais e com uma qualidade muito baixa, eu estranho isso. Então, o que o presidente da Capcom disse a respeito dos jogos estarem muito baixos,
eu acho esquisito. O Haruhiro Tsujimoto, ele compara os custos de produção de jogos na época da Famicom, que é do Super NES, com o cenário atual. Não tem nem como você comparar. Eu entendo que atualmente, com a nova geração de videogames, os preços de mão de obra vão aumentar de acordo com a produção do jogo, certo? Mas o que eles faturam já com esses valores não são valores baixos, certo? De acordo com o Haruhiro Tsujimoto, presidente da Capcom, os jogos estão muito baixos atualmente. Segundo ele, os preços não comparam ao aumento nos custos de produção e devem subir para criar um ambiente mais saudável. Eu entendo que o presidente da Capcom disse, até porque os últimos lançamentos deles foram impactantes. O remake do Resident Evil 4, o Street Fighter 6, mas esses dois primeiros lançamentos citados realmente foi um marco aí na história dos videogames. E a Capcom é a única empresa que vem praticando um valor menor que os seus concorrentes. Os seus concorrentes têm praticado no mercado o valor de $70 nos preços dos seus jogos. E a Capcom vem trabalhando com $60. Você pode perceber que você vai pagar em média R$150, R$200 nos jogos da Capcom. Nada mais que isso. Você vai pagar um pouquinho mais quando você vai comprar um jogo que tenha um pacote diferente, skins, passe, etc. Mas normalmente o full price dos jogos deles é R$200, de 150 a R$200. Não passa disso. Então, eu entendo ele mencionar, ele falar isso, praticando um preço que a concorrência não vem praticando. Lembrando que tudo é negócio. Videogame é negócio, entretenimento é um negócio. Então, eles vão pensar no retorno financeiro, na receita que o jogo vai proporcionar para eles. Eles não estão pensando somente no consumidor final, em agradar o consumidor final, em ofertar o menor preço, entende? Eles vão pensar na receita, porque no final das contas, o jogo ele precisa se pagar. Precisa pagar a desenvolvedora, precisa pagar os seus programadores, precisa pagar a publisher, precisa pagar a equipe de marketing, etc. Então eles vão pensar nisso mesmo, nessa forma capitalista de ser, que não é errado. Mas, se nós formos parar e olhar para o lado do consumidor, hoje está ficando cada vez mais difícil nós comprarmos um jogo no Day One. Porque no Day One, o jogo está 350, 450. Lembrando que há algumas semanas atrás, especularam que o GTA 6 viria a R$750. Olha isso, quase um salário mínimo. Praticamente metade de um salário mínimo em um jogo, apenas um jogo. Então está ficando difícil para nós hoje termos acesso a esses jogos, com esses preços praticados pela desenvolvedora. Porque são preços que não são acessíveis para a nossa realidade. Pensando na realidade brasileira, tá? É difícil. Durante a entrevista na TGS, o executivo disse que os custos de desenvolvimento não são mais os mesmos se comparados ao da época do Famicom. Ele não ignora o crescimento no valor dos jogos nos últimos anos, mas indica não haver o segmento correto entre as proporções. Segundo o presidente, ele disse: "Pessoalmente, sinto que os preços dos jogos estão muito baixos. Os custos de desenvolvimento são cerca de 100 vezes maiores do que na época da Famicom, mas o preço do software não subiu." O presidente da Capcom também sugere que pretende aumentar o preço dos jogos da editora para melhorar as condições do seu negócio. Com isso, o valor permitiria pagar salários compatíveis a desenvolvedores e a talentos da indústria. Como eu disse, eu entendo tudo isso, mas o que eles já arrecadam praticando esse preço, eu acredito que já paga essas contas. Se não pagar, tem alguma coisa errada, porque eles vendem milhões de jogos no mercado. E não é somente em um país que eu estou falando. Eles não vendem esses milhões ou bilhões de jogos aqui no Brasil.
é em todos os países, entende? Resident Evil 4 e Street Fighter 6 chamaram a atenção por custarem aproximadamente $60 em seus lançamentos, algo que foge das práticas tradicionais. Isso porque diversas empresas já estão praticando o peso de $70 em seus títulos AAA. É provável que a Capcom equipare o preço de seus jogos aos de outros estúdios em um futuro próximo, porém isso continua no campo das especulações. E eu espero realmente que isso seja apenas uma especulação, porque para pensar, você pagando 350, 450, 500 reais em um jogo base da Capcom, como por exemplo Street Fighter 6, agora o Resident Evil 4, eles estão pensando em fazer o remake do Resident Evil 6. Então, para pensar, você pagando 650 reais, 700 em apenas um jogo, é muito difícil. Portanto, fica aí essa notícia do presidente da Capcom dizendo que os preços dos jogos estão muito baixos. E eu gostaria de coração de saber a sua opinião a respeito desse assunto aqui no nosso canal de iGames, beleza? Então deixa aí a sua opinião no campo de comentários desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de toda a nossa programação aqui no canal de iGames, onde você encontra tudo sobre Fighting Games, sempre de segunda, quarta e sexta-feira ao 12h45, beleza? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!